Bom, gente, agora nós vamos tratar de uma aplicação da lei dos gases, tá? O que diz a lei dos gases? Ela diz que se eu pegar um gás a uma pressão tal, um volume tal, dividido pela temperatura desse gás, e eu mudar uma das variáveis aqui, ó, uma das três variáveis, eu mudo outra variável, tá? Pelo menos mais uma variável. Então, essa aqui é a lei dos gases. P é pressão, V é volume, T é temperatura, tá? Bom, outra coisa também é que a temperatura não pode ser na escala Celsius, tá? Aqui, ó, esse exercício, a temperatura dá em Celsius. Nós temos que transformar. Então, ó, como é que transforma? Eu pego a temperatura em Celsius, somo 273, tá? Aí eu passo a temperatura para Kelvin, beleza? Bom, ó, esse exercício aqui caiu na FUVEST. FUVEST é o órgão que realiza o vestibular da USP, né? E é um exercício dissertativo. Você tem que realizar a conta aqui, tá? Aqui nesse caso, ó, ele pede uma continha e o gráfico, tá? Mas vamos lá, vamos ler o primeiro exercício. Um recipiente indeformável, que não muda a forma. Indeformável, que não muda a forma. Bom, se ele é indeformável, o que não vai mudar? Ó, das três variáveis, o que não vai mudar? O volume. O volume não vai mudar. Ó, lembra quando eu falei do êmbolo, do pistão que se move? Se o pistão se mover, o recipiente está variando o volume, é deformável, né? Nesse caso aqui, ele não muda, o volume não muda. Hermeticamente fechado, quer dizer que não entra nem sai gás. O gás que está preso lá vai permanecer, tá? Ele contém 10 litros de um gás perfeito, tá? Gás perfeito aqui, as moléculas, elas se comportam como se fossem bolinhas, tá? De bilhar. Lógico que bolinha se move num plano, aqui o gás se move em três dimensões, no volume, né? No volume do recipiente. Muito bem. Ele está a 30 graus Celsius. 30 graus Celsius. Suportando uma pressão de 2 atmosferas. É pressão alta, gente. É 2 vezes a pressão que a gente suporta aqui na Terra, né? Na atmosfera, né? A temperatura do gás é aumentada para 60 graus Celsius. Então a temperatura sobe. O que vai acontecer com a pressão? As moléculas lá dentro do recipiente vão ficar mais agitadas, tá? Então o volume não vai mudar. O que vai mudar? A pressão. Então, ó, a pressão final vai mudar. Eu aumento a temperatura, era uma. Eu aumentei a temperatura, a pressão tem que aumentar junto, tá? Para continuar aquela razão P1, T1, essa razão aqui permanecer a mesma, P2, T2. Nem vou colocar o volume aí, ó, esse é o item A, tá? Nem vou colocar o volume porque é o mesmo, a gente vai cortar. Bom, eu tenho que, primeira coisa a fazer é passar a temperatura para Celsius, para Kelvin. Eu tenho 30 graus Celsius, eu tenho 60 graus Celsius. Então, ó, temperatura em Kelvin, temperatura inicial em Kelvin é 30 mais 273, que dá 303. Temperatura 2 em Kelvin é 60 mais 273, que dá 333 Kelvin, tá? Qual que é a pressão inicial?
2 atmosferas. Então, ó, vou fazer aqui na frente. 2. Temperatura inicial é essa aqui. Eu não vou usar o 30, tá, gente? Eu vou usar em Kelvin, tá? 303 igual P2, é meu X. Se quiser usar um X, pode usar. Eu vou permanecer com o meu P2, tá? Se quiser colocar o X aí, pode usar. E temperatura final é em Kelvin, 333, tá? Gente, ó, tem que isolar minha... Isso aqui é uma equação, né, tal. Eu tenho que isolar o meu X, tá? Então, eu vou pegar esse número e vou passar para lá. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, fica assim, ó. Implica que 2 vezes 333 sobre 303, aqui é vezes, tá, gente? Ó, ele estava aqui embaixo e passou multiplicando 2, ó. Igual a P2. Ó, P2 ficou sozinho. Quanto que está P2? P2 é aproximadamente 2,2 atmosfera, tá? Subiu, né? Subiu. Era 2, passou para 2,2, tá? Então, gente, ó, no item, então aqui eu calculei o item A. No item B é para fazer o gráfico. Então, ó, eu já fiz, usando uma régua aqui, eu fiz 2 linhas perpendiculares, é o plano cartesiano. Aqui, ó, ele pede o P em função do T, tá? Da temperatura. Pessoal, ó, se eu escolher um espaço aqui, de 60 em 60, esse espaço tem que ser o mesmo, tá? Essa distância aqui tem que ser a mesma. Ó, fui de 60 em 60. Porque, ó, eu estou em 300, depois eu vou para 303. Eu usei 60, poderia usar 50 ou até outro número. Mas eu escolhi 60, tá? E aqui eu escolhi de 1 em 1, tá? 1, 2, depois o 3 seria exatamente aqui em cima, nem precisei colocar, tá? Mas, ó, quando 300 é aqui, ó, é 303, então um pouquinho para frente do 303. No 303, quando a temperatura é de 303 Kelvin, a pressão é 2, tá? Depois, quando eu subo para 303, a pressão sobe para 2,2. Então, ó, 333. A pressão subiu, ó, era 2, ó. 2. Depois eu subi para 333. A pressão subiu para 2,2, tá? Então eu tenho 2 pontos. Só que se você fizesse na prova um gráfico com 2 pontos só, provavelmente você não acertaria completamente a questão. Tem que ter pelo menos 3 pontos, tá? Então você teria que fazer outra continha, tá? Exatamente igual a essa aqui, ó, escolhendo outros valores. Por exemplo, escolhendo outro valor para pressão, né? E eu escolhi, ó, para temperatura e calculei a pressão. Poderia ser o contrário, tá? Então, ó, escolhi um valor exatamente 240 Kelvin, que é a temperatura negativa, né? Ó, 240 Kelvin, eu achei um P3 aqui, tá? Uma pressão P3, que é a terceira pressão, 1,6, tá? Eu mantenho aqui, ó, 2,303 x 240. Aí acho esse x aqui, ó, que é 1,6, tá? Aproximadamente. Dá 1,58 que eu aproximei para 6, tá? Então, ó, achei o terceiro ponto. 240 equivale a 1,6. Aí eu consigo traçar o gráfico, tá? É uma linha reta, porque isso aqui é uma equação do primeiro grau, tá? Ó, quer ver?
não é do primeiro grau. O meu x, ele não é x ao quadrado, ele não é x ao cubo, ele é x linear. Então, é uma equação do primeiro grau. Então, aqui estaria o gráfico, né? Ó, eu escolhi esse tamanho como sendo uma atmosfera. Ó, exatamente, ó, de 1 para 2, tá? Aí 1,6 está bem no meio aqui, ó. Aliás, um pouquinho para cima do meio, tá? Aí eu venho, traço o ponto no 240, tá? Muito bem, pessoal. Outro exemplo de lei dos gases, atmosfera. Quando vem aproximando, você tem uma massa de ar em cima da nossa cidade, da nossa região, tudo mais. Quando vem se aproximando uma outra massa de ar, pode ser até uma massa de ar frio, ela vem empurrando essa massa de ar que está aqui. Aí, ó, empurra, a pressão aqui aumenta levemente, tá? Aumenta 1%, ou às vezes até menos. Mas a temperatura sobe. Então, ó, antes de chegar uma frente fria, a temperatura sobe. Então, ó, aumenta a pressão, a temperatura era uma, a pressão era uma. Aumenta a pressão, aumenta a temperatura também, tá? E logo depois que aquela massa de ar empurra essa daqui, cai a temperatura, ou vem a chuva, né? Mas é isso que ocorre. É um outro exemplo aí de... Pessoal, qualquer coisa, me pergunte lá no site, tá?